Olá, querido amigos e seguidores do Raio Dourado Oráculos Oficial. Meu nome é Rosana de Almeida, sou taróloga e numeróloga e a gente está nessa jornada do estudo introdutório do tarô. Venha comigo, os outros arcanos já estão gravados. Hoje eu vou falar do arcano 11, a força. Em alguns decks ele pode ser o arcano 8 também, mas não influencia na interpretação do mesmo, ok? Bom, vamos seguir aqui. Por favor, me siga, né? Compartilhe essa jornada aí para as pessoas que você sabe que gosta do tarô ou que gostaria de aprender, né? Para me ajudar aí nessa divulgação desse trabalho aí que é feito com muito amor e com muito carinho, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do arcano 11, a força. Bom, este arcano, ele é muito sensível de representação, né? Na minha opinião. Ele é muito sutil numa tiragem, né? Porque ele fala muito do emocional, ele fala muito daquele momento da pessoa. Então, ele é a própria força interior que a pessoa precisa. Como que a gente pode falar de um sentimento, né? É aquele momento que a pessoa precisa de força, de coragem para superar uma determinada situação, encarar realmente uma situação que ela precisa olhar, né, de frente, olhar para aquilo com determinação. Mas ela não fala de força física, né? Ela vai falar muito daquela força mental e emocional que a pessoa vai precisar naquele momento. Então, é um momento que ela precisa de compaixão para com os demais, compaixão com ela mesma e não da energia propriamente física, né, da situação. Bom, ela fala muito da necessidade de perdoar, aceitar o outro, né? Aceitar o outro como ele é, aceitar que o outro tem que precisa de mais espaço, né? Ou que nem sempre ela tem a faca e o queijo na mão. O que seria isso? Nem sempre ela precisa, ela tem como resolver aquilo naquele momento. Então ela precisa muito de amorosidade para entender aquela situação, vamos dizer assim. Bom, ela precisa tomar as rédeas e decidir, tomar as decisões com calma, né? Sem raiva dela mesma. Então, aquele momento de auto-perdão, né? Bom, ela pode estar se sentindo assim, muito fora de controle, né? Então, é um momento dela realmente controlar a situação, mas mais pela amorosidade, mais pelo emocional, entende? Ao meu ver, não é um sentido racional. É muito mais pelo emocional que ela precisa controlar os próprios sentimentos. Por isso que chama força. E nos decks, a mulher, ela segura o leão. Então, ela controla a própria fera, né? Ela se controla. Para não ser tão vulnerável. Então, ela precisa controlar essa vulnerabilidade dela, vamos dizer assim. Bom, se a pergunta for com relação ao sentimento, né, com relação a parceiro, afetivo, né, ela vai falar muito daquele momento que o consulente não está mais dando, não está se doando mais tanto para aquela relação, entende? Ou tá recebendo, ou não tá recebendo nada em troca. Então é aquela relação que a pessoa tá se doando demais e não tá tendo retorno do carinho, do afeto, né? Ou ela tá começando a não querer se doar mais, vamos dizer assim, né? Vai depender muito do contexto e da pergunta. Bom, com relação ao autoconhecimento, ela mostra muito a tolerância, né? Ela traz muito isso, né? Você precisa ter tolerância com os outros, né? Precisa ter tolerância com as dificuldades dos outros, né? Que é o que vai te trazer mesmo sucesso. Então, mostra muito aquela situação. Ai, você está ensinando alguém no seu trabalho. Então, calma, né? Tenha tolerância. A pessoa não entende, a pessoa não sabe. Vai depender muito da pergunta também. Bom, ela mostra mesmo que a pessoa precisa ter força interior e resistência para superar esses obstáculos. Então, é aquele momento mesmo de você ter calma e positividade de ir lá para superar. Ela aconselha muito essa questão da compaixão, que nem já falei, né? A capacidade de ver os dois lados da questão. Então, você realmente se abster de uma opinião e sempre olhar todos os lados da questão para
para obter aí os resultados. Bom, ela sempre vai mostrar aquilo, né? Para resolver um problema será necessário pedir alguma orientação. Então, se o consulente não está conseguindo sozinho, é o momento mesmo de pedir uma orientação, né? De se acalmar, né? Mas acima de tudo, precisa entender todos os motivos que estão ocultos nessas respostas emocionais, principalmente para superar. Então, é aquele momento mesmo que a pessoa vai falar: não, eu não consigo sozinha. Ela representa as qualidades femininas, representa a paciência, a diplomacia, né? Ela é totalmente oposto da agressividade, né? Sempre com coragem, que vai trazer o resultado do sucesso. Então, é um momento que a pessoa precisa mesmo ter amorosidade, ter uma energia mais feminina para resolver. Ela é muito emocional, ela é muito interna, né? Vamos dizer assim. Ela pode revelar, né, que uma pessoa precisa mesmo reservar aí e trazer a sua força interior para poder superar tudo isso e uma força interior que às vezes nem ela imagina que tem, vamos dizer assim, né? Pede uma certa discrição, né? Uma determinação mais discreta, vamos dizer assim, né? Ela também simboliza os encantos femininos, né? Aos quais os homens podem, né, se sucumbir aí. Por isso que, particularmente, numa leitura para uma mulher, né, ela fala muito do relacionamento, mas não significa que sairá uma leitura apenas para mulheres, né? Mas ela vai marcar mesmo essa energia aí feminina que a pessoa vai precisar ter, ok? Pode representar o comportamento com mais firmeza, né? Então, pode representar aquele momento que você usa as palavras, né, de certo comportamento, mas com mais firmeza, né, mais controlada, mais objetiva, né, mas nunca agressiva. Então, é aquele momento que você precisa se impor realmente com mais amorosidade, passividade, mas com firmeza, vamos dizer assim, né? Ela é delicada, firme, representa uma pessoa inteligente, mais refinada, que sabe se impor realmente, né? Elegante nesse sentido. Pode também exercer certa contenção das emoções e dos impulsos. Então, aquela pessoa que se contém muito, que nunca tem um impulso diferente, né? Sempre sóbria. Ao meu ver, isso também é um pouco negativo, porque é uma pessoa que tá sempre se contendo ali, né? Às vezes ela tem muito sentimento guardado. Tem muito essa questão. Bom, vamos lá. Então, a frase que mais se encaixa nesse arcano, né? Apesar de tudo, seguro bem a barra. Então, ela tá ali, né? Cansada, ela tá ali já esgotada emocionalmente, ela tá ali segurando a barra. Então, pode mostrar muito isso mesmo. Uma pessoa que tá cansada emocionalmente, que não aguenta mais, mas ela tá ali firme, né? Querendo mesmo mostrar que consegue, que pode controlar, que ainda tem essa inspiração e essa força de controlar a situação que ela vive, ok? É o domínio com docilidade, essa é a palavra. Sem agressão, sem controle, inteligente para isso. Então, ela usa a inteligência para isso, né? É a sabedoria. Então, se você chegar na tua avó, ela vai sempre te dar um conselho com sabedoria, né? Ela sempre vai te pedir aí calma, paciência. Então, é mais ou menos o conselho de uma pessoa mais velha, mais sábia mesmo, ok? Então, é a própria força, né, para lidar com tudo que a vida pode te trazer, ok? É a própria força interior. E os aspectos mais positivos, né, são realmente isso: a força de convicção, coragem, né, virtude, energia moral, calma, intrepidez, poder anímico, domínio das paixões, o espírito dominado sobre a matéria, inteligência, vence a brutalidade, sucesso nos empreendimentos. Então, para mim é um arcano assim maravilhoso, porque traz mesmo uma energia de docilidade, aquele momento que a gente precisa acalmar, né? Não pode ser muito agressivo com as pessoas, precisa realmente ter paciência para aquela situação passar. No negativo, cólera, impaciência. Então, você vê, o negativo é sempre o oposto, né? Nesse sentido, agressividade, ardor, imoderação, insensibilidade, crueldade, discórdia, disputa, luta, conquista com violência, derrota, brutalidade, incêndio, né? Cirurgia e autocrítica. Então,
Se esse arcano estiver muito mal aspectado, dependendo da pergunta, ela pode mostrar mesmo uma pessoa extremamente insensível, extremamente impaciente, ok? Então, algumas frases, né, algumas palavras aqui: força, coragem, autoconsciência, compaixão. Encarar a realidade, tomar o controle da vida, aprender a assumir responsabilidade por suas ações, capacidade de perdoar imperfeições, ser tolerante com os defeitos dos outros, força interior, consciente de suas respostas instintivas, né? Aquele momento que instintivamente a gente fala, né? Então você está consciente ali de controlar isso. Inteligência, necessidade de controle, cuidado com autocrítica excessiva, pessoa que se cobra demais, né? E cobranças. Bom, chave de abertura: inteligência, cobrança, autocrítica. Interno: autocrítica excessiva, pessoa inteligente, forte e segura, se cobra demais e se autopune. Isso é um perigo também no negativo, uma pessoa que se cobra, que tem muita autopunição. Isso é muito triste também. Rigidez com ela mesma e com os outros. Indiferença, excesso de autoridade ou agressividade, né? Porém, ela pode ser líder, né? No positivo. No externo, pessoa segura e inteligente, né? No positivo. Como vem essa pessoa? Uma pessoa forte e segura. Negócios: responsabilidade, necessidade de controle financeiro, luta profissional e sobrecarrego. Então, uma pessoa que está bem sobrecarregada, né? Que ela está ali tentando controlar a situação, né? No amor: sente-se pressionada e tolhida, relacionamento desgastado e ciúmes. Olha só, pode mostrar ciúmes, né? Uma coisa muito interna ali que tá segurando. Espiritualidade: força espiritual, vitória do espírito interno, proteção e poder mental, saúde boa, capacidade de cura, precisa relaxar mais, necessidade de autocontrole, fraqueza física. No lar existe muitas cobranças e críticas e indiferença. Então, no lar pode mostrar mesmo aquela mulher, né? Aquela esposa, aquela mãe que as pessoas só criticam, ou o próprio pai, enfim, ou o próprio adolescente, jovem, né? A própria pessoa. Dinheiro, atenção ao dinheiro, né? Controle mesmo, cobrança, fase que tem necessidade de controle. No social, seleção de amigos e crítica às pessoas, pessoa marcante. Então, pode ser mesmo aquela pessoa muito seletiva e que critica tudo e todos. No trabalho, muita luta, excesso de responsabilidade. Profissão, né? Trabalhos relacionados aos cuidados com o próximo, justiça e mente racional. Aqui pode ser cuidador, né? Cuidados com o próximo pode ser nesse sentido de cuidador mesmo. E responde sim, ok? Então, essas são as principais energias aqui do arcano A Força. Um arcano maravilhoso também, que eu adoro, que ele mostra muito essa questão emocional nossa, né? E eu vou deixar um exercício aqui, na verdade 2, né? Que eu sempre deixo, proposto para esse arcano. Então, pensar mesmo em alguma situação que exige força de vontade. O que você precisa ter mais força de vontade aí para sair da sua zona de conforto, né? Estudar mais, procurar um emprego novo, qualquer coisa que seja algo que esteja te incomodando nesse sentido. E com relação ao seu parceiro afetivo, fazer uma lista com relação a ele de tudo que acontece no relacionamento nesse momento. O que sente como obrigação de fazer e tente contornar a situação através da suavidade. Então, para quem tem aquele relacionamento que a pessoa não está feliz nesse sentido de que se sente obrigada a fazer alguma coisa, principalmente emocionalmente falando, né? E tentar contornar isso aí com mais suavidade, ok? Seja da sua parte ou imposto para você, ok? Então, um super beijo aí para vocês e fiquem todos com Deus. Até o próximo arcano, que vai ser o arcano 12, o enforcado. Fica comigo, um beijo, tchau, tchau.